Fala superceiros, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve quem não está inscrito ainda, dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal crescer, ficar fortão com cara de super-herói, então se inscreve lá, dá aquela curtida e vem com o Super Malva. E vamos aí na segunda parte da nossa videoaula concurso de Guarulhos, da Prefeitura de Guarulhos, aberta agora em 2023, e mesmo até para quem está fazendo qualquer tipo de curso, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, qualquer curso que você esteja fazendo, que essa videoaula possa auxiliar você, seja muito bem-vindo aí. Mas estamos aqui com o edital aberto de PEB da Prefeitura de Guarulhos agora em 2023 e eu estou trabalhando em cima do conteúdo programático do concurso, beleza? E essa aqui é a segunda parte da nossa videoaula sobre tornar a educação inclusiva. Vou até inclusive colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês começar a já ter a... Vamos lá, captura de janela. Ordenar, mover para o topo aqui, olha aí, ó. Tornar a educação inclusiva. E esse livro a gente começou a trabalhar da página 11 à página 23, que foi o tópico que foi pedido no concurso. Então, eu indo aqui, ó, na página 11, vocês vão ver o título lá, Tornar a educação inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada. E nós vamos agora aqui para a página 14, que nós vamos trabalhar aqui, ó, definindo inclusão, que foi onde a gente parou ontem, a gente parou bem aqui, ó. E agora a gente vai dar sequência daqui, ó, definindo inclusão. Bom, lembrando aí todos vocês, abram, né, estão nos seus notebooks, seus computadores, abram a tela para vocês poderem acompanhar a leitura, tá bom? Você fala, Supermal, você bota aí no quadro, né, fica pequeno. Meu, mesmo que eu jogasse na tela inteira, né, você tem que abrir a tela, mas do jeito que tá aí dá para acompanhar legal, tá bom? Então vamos dar sequência. Mas eu vou, claro, não se apavorem, pelo amor de Deus, não vai ficar pequenininho assim, vamos aumentar agora aqui, ó. Vai ficar bem gigantão. Olha, deixa eu ver se dá para aumentar mais um. Vamos ver se dá para acompanhar. Aí, ó, que beleza. Ficou bem grandão, tá vendo? Então, vamos lá. Definindo inclusão. A confusão existente nesta área é, pelo menos em parte, devida internacionalmente ao fato de que a ideia de inclusão pode ser definida de várias maneiras. É importante lembrar também que não há uma perspectiva de inclusão em um único país ou escola, ou seja, existem diversos tipos de inclusão e em cada região, em cada país, em cada cidade, em cada estado, até mesmo em cada escola existe um padrão diferenciado, tá? Então não é assim, é inclusão é inclusão em qualquer lugar. Não, de forma nenhuma. Cada país, cada estado, escola vai ter o seu tipo diferente de inclusão. Mas os dois são autistas. Cara, a cultura, o convívio envolve bastante esse tipo de coisa e acaba aí dando as diferenças, tá bom? Com colegas realizei recentemente. Lembrando, pessoal, que olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é um texto de Mel, não sei falar o nome, quem souber, fala para mim aí. Aiskov, não sei como fala, não sei nem se é homem ou se é mulher, mas tá aí. É um texto dessa pessoa e por isso que tá tendo uma narrativa ali em primeira pessoa, tá? Vamos vir aqui para... Aqui. Com colegas realizei recentemente uma análise de tendências internacionais quanto ao pensamento na área, a partir da qual sugerimos uma tipologia de 5 formas de conceituar inclusão, que são as seguintes. Agora a gente vai começar a trabalhar com, no caso aqui, 5 formas de inclusão que a pessoa aí conseguiu apontar em seus trabalhos. Vamos colocar isso aqui mais centralizado. E olha lá, tópico 1. A gente vai começar nossa aula com inclusão referente à deficiência e à necessidade da educação especial. Então vamos descobrir o que está pedindo aqui, o que está propondo nesse tópico, tá? Há uma suposição comum de que a inclusão é principalmente acerca de educação de estudantes com deficiência, ou os classificados como portadores de necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. A eficácia dessa abordagem tem sido questionada, uma vez que ao tentar aumentar a participação dos estudantes, a educação enfoca a parte da deficiência ou das necessidades especiais desses estudantes e ignora todas as outras formas em que a participação de qualquer estudante pode ser impedida ou melhorada. O índice de inclusão é um instrumento bem conhecido de avaliação
nas escolas, dispensou o uso de noção de necessidade educacional especial para definir dificuldades educacionais. Especificamente, propôs a substituição da noção de necessidade educacional especial e de condição educacional especial pelas barreiras de aprendizado e participação e recursos de apoio ao aprendizado e à participação. Nesse contexto, o apoio era visto em todas as atividades, o que aumentava a capacidade das escolas de responderem à diversidade. Essa troca complementa as ideias de outros, como Susan Hart em seu pensamento inovador. Eu vou dar uma parada aqui, pessoal, para dar uma explicada para vocês nesses 2 primeiros parágrafos. Então, assim, muitas instituições, órgãos governamentais, especialistas de coisa nenhuma, né, que o povo adora a palavra especialista, e assim, eu particularmente detesto, porque toda vez que fala especialista, é o cara teórico, é o cara que estuda para ver como você deve aplicar o seu trabalho em sala de aula. Então eu particularmente não gosto da palavra especialista. Mas assim, o pessoal atribui muito, fala assim, inclusão é crianças com necessidade especial, é portador de alguma deficiência que necessita de alguma coisa. E às vezes a inclusão, falei para vocês na outra aula, às vezes a inclusão, por exemplo, uma pessoa que tem problema de socialização, por exemplo, eu não tenho problema de socialização, mas eu não gosto de trabalhar em grupo. Eu gosto muito de trabalhar sozinho, de colocar minhas próprias ideias. Não gosto muito... Porque às vezes você tem uma ideia legal, na minha concepção, você tem uma ideia legal, e aí quando você junta com um grupo, aí um dá uma sugestão, outro dá uma sugestão, daqui a pouco a sua ideia, ela desapareceu. As pessoas transformaram a sua ideia numa coisa tão... Isso aconteceu numa escola que eu trabalhei, quando a gente estava montando um projeto anual da escola para trabalhar, e eu dei uma sugestão ali, que o pessoal falava muito sobre cultura, sobre lazer, e falava assim, poxa, aqui a nossa comunidade não tem muita cultura, não tem muito lazer, e o pessoal mencionou alguma coisa sobre shopping, eu falei, poxa, a gente poderia montar um projeto, parece besta, mas na verdade era um projeto legal, que era montar durante o ano um projeto shopping naquele bairro de periferia. Então a escola ali, ela faria alguns poucos eventos em que nós montaríamos uma espécie de shopping. Cada sala de aula funcionaria como uma loja, o pátio funcionaria como uma praça de alimentação. Então seria um projeto assim para muitos que não têm condições de se deslocar até o shopping por uma questão de condução, por uma questão de ter bastante filhos, não conseguir, por exemplo, pegar o ônibus pelo valor, a distância, chega no shopping, fica frustrado porque as coisas são um pouco mais caras e a pessoa de repente não consegue ali comprar ou fazer uma alimentação, frequentar um cinema com a sua criança. Então o meu projetinho ali montava mais ou menos acerca disso, de você montar nas salas de aulas ali cada uma loja e uma sala seria o cinema e por aí afora, né? Tentar montar um shopping na escola durante algumas vezes no ano para que aquela comunidade pudesse se sentir em um shopping center. Então era um projeto que na minha visão tinha assim muito conteúdo pedagógico, você ia trazer as famílias para a escola, que é um dos temas mais importantes que tem, é trazer a comunidade escolar para dentro da escola. Cara, era um projeto fantástico. Aí começaram as sugestões. Não, porque olha, tem um cara aí, tem um grupo que eles têm um esquema aí de hamburgueria na escola, e aí eles vêm, só que você tem que colocar com meses de antecedência para agendar. Não, olha, porque a gente... daqui a pouco mudaram tanto o projeto, desapareceu. E aí foi aprovado um outro tipo de projeto ali, baseado na minha ideia, mas a minha ideia sumiu, não tinha nada daquela ideia minha. Então assim, claro, nós trabalhamos em grupo, nós temos que... montar um projeto em grupo, né? Mas só o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, às vezes você vai fazer um trabalho, se tem um trabalho legal, por exemplo, que você pode trabalhar na sua sala de aula, e se você juntar 2, 3 professores, começam a ramificar o projeto, e uma coisa que você poderia trabalhar sozinho, que daria super certo, daqui a pouco a sua ideia desaparece, ela fica tão mesclada ali, que ela desaparece. Aqui na minha cidade também tentei implantar aí a todo custo, na época, um projeto... estilo guarda-mirim, não é bem aquela guarda-mirim que tinha nos anos 80, né? Era um projeto social, hoje muito bacana, de trazer o jovem para a escola, de mostrar para o jovem os malefícios da rede social, seus benefícios, seus malefícios, os malefícios das drogas, e assim, você fazer um trabalho de orientação, um trabalho muito bacana, tem em muitas cidades. Muita gente começou a botar a mão aí no projeto, daqui a pouco o projeto sumiu, aí entrou político no meio, aí os caras queriam já usar isso como gatilho político, pré-eleitoral, então começou a virar uma bagunça. Meu projeto desapareceu. O projeto educacional que eu queria, meu projeto pedagógico, sumiu na mão de pessoas que não entendiam o propósito daquilo, queriam usar aquilo como ferramentas e gatilhos políticos, né? Então eu particularmente não gosto de trabalhar em grupo.
Aí você tem que fazer, o Supermova tem que entrar numa inclusão para que ele aprenda a socializar, não só com bate-papo, mas que ele aprenda a socializar trabalhos, que ele aprenda a desmontar um pouco as suas ideias para poder trabalhar melhor. Assim. Então, é um caso de inclusão. Toda essa história triste que eu contei para vocês aí dos meus projetos frustrados foi para mostrar um pouquinho assim, o que isso pode ser uma inclusão. Supermal vai aprender a trabalhar ali, dividir ideias, desmontar ideias, transformar ideias. Isso é uma coisa que precisa fazer. E a inclusão ela pode entrar nisso, ela pode entrar numa criança que ela não gosta de contato com outras, ela só gosta de brincar sozinho, que nem eu, por exemplo, né? Brincar sozinho, trabalhar sozinho. E então isso entra como inclusão. E o pessoal costuma muito colocar que inclusão é uma pessoa que tem problema. Tem um problema mental, ele tem um problema físico, ele tem... E não necessariamente, às vezes é uma pessoa que ele tem ali um bloqueio intelectual de alguma forma. Beleza? Por exemplo, também aqui no meu condomínio passou uma vez aí uma criança, eu fui trabalhar um piquenique com as crianças aqui no condomínio e chegou uma criança ali e ela estava com um pacote de wafer e ela sentou para comer o pacote de wafer dela e eu falei assim, não, coloca aqui, a gente vai dividir tudo tal. Aí ele falou assim, não, pode ficar. E ele colocou o wafer na mesa e foi para casa. Fui conversar com os pais depois, os pais falaram, não, é porque uma vez ele trocou um lanche com um amigo e ele passou mal e aí a gente falou que não era para ele misturar os lanches. E eu, qual o propósito do piquenique? Então, se cada um trouxer seu lanche, cada um comeu o seu. Então, ficou uma coisa bem assim. Então, era uma coisa a ser trabalhado. Não é porque ele trocou o lanchinho com o colega na escola e passou mal que todo o lanche vai fazer mal para ele, né? Então, tudo isso, gente, é um trabalho de inclusão. Tá? Outra inclusão também a respeito de culturas, nós temos hoje muitos migrantes aí no país, então essa diversidade cultural muitas vezes dá aquele bloqueio, a criança não se sente parte do grupo, tudo isso, gente, conta como inclusão. Então esses 2 primeiros parágrafos tá aqui para falar que o pessoal tem muito aquela visão primária de que inclusão é porque tem algum problema, não necessariamente, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Vocês vão falar assim, nossa, mas Supermal gosta de esmiuçar o negócio até o osso. Sim, gente, porque um texto desse aqui, ele é muito técnico, você pode fazer ali. Tem gente que faz leitura, minha esposa, por exemplo, ela estuda só com leituras. Ela faz a leitura, tem uma compreensão rápida. Eu não tenho. Eu preciso explicar meu próprio texto. Eu preciso ler um texto e explicar ele, fazer uma coisa assim, para poder a ideia começar a abrir. Então eu gosto de esmiuçar bastante. Quem achar que tem mais facilidade só com o texto, gente, pode estar dando umas puladas na aula se achar necessidade. Eu gosto de esmiuçar bastante para você ter uma clareza melhor, para que você não esqueça. Você vai, aquele texto tal da inclusão. Eu lembro que o Supermóvel contou a história do projeto dele. É verdade, inclusão não é só doença, não é só uma necessidade especial. Inclusão também pode ser questão cultural, questão de algum bloqueio que a pessoa tem. Eu brinquei sozinho a vida inteira. Eu fui criado por avós, e tinha uma irmã, às vezes eu brincava com ela, às vezes eu brincava lá no quintal sozinho, quintal de terra, brincava com carrinhos. Eu nunca tive colegas, assim, amigos da rua para brincar. Então talvez por isso hoje eu não consiga trabalhar em grupo. Vocês viram aí que legal? Trabalho em escola com um monte de professor, mas eu particularmente não consigo trabalhar assim, dividindo ideias. Por quê? Porque a vida inteira eu brinquei sozinho, Então isso aí é um bloqueio, poderia ser colocado como inclusão. Então você vai lembrar das histórias que o Supermalva contou, e aí você lembra, verdade, olha só. Então às vezes as histórias ajudam, né? Minhas explicações extensas aí acabam auxiliando, tá bom? Por isso que eu estico tanto, porque a minha intenção aqui, galera, é realmente ajudar vocês a compreender os textos, porque os textos muitas vezes são muito técnicos. Vamos retornar aqui. Aqui. No entanto, ao rejeitar a ideia de inclusão vinculada a necessidades especiais, há o perigo do desvio da atenção da contínua segregação vivida por estudantes com deficiência, ou, na verdade, de estudantes classificados como portadores de necessidades educacionais especiais. A inclusão pode envolver a afirmação dos direitos de jovens com deficiência à educação comum local, uma ideia proposta veemente por algumas pessoas com deficiência. Em locais em que alguns veem escolas especiais como resposta à neutra necessidade, eles podem argumentar que certas crianças seriam melhor atendidas em ambientes especiais, ou seja, tem gente que até hoje defende que eles têm que ser separados das demais crianças. No entanto, vistos a partir... Aliás, deixa eu só fazer um adendo, eu coloquei isso na minha última aula, na primeira parte da aula. Em locais, em algumas escolas especiais... pode perguntar...
eles podem argumentar que certas crianças seriam melhor atendidas em ambientes especiais. Eu comentei isso na minha outra aula, que eu falo da sala especial. A sala especial, ela tinha sua importância sim, porque tem casos de crianças com necessidades ali, crianças com deficiências que não consegue realmente caber dentro de uma sala regular como inclusão. Tá? São crianças ali que são praticamente, gente, eu vou usar um termo aqui, não é de forma nenhuma de diminuir, um termo pejorativo, um termo de ofender, de forma nenhuma, tá, gente? Mas tem crianças que são praticamente um vegetal, que estão na sala de aula e eles não têm contato nenhum. Eu tive casos de PC, né, que é a paralisia cerebral, e eu tive casos ali de criança que, a criança mal tinha uma socialização, mal falava, e no final do ano estava falando meu nome. E aquilo, a escola inteira, cara, se mobilizou para falar, nossa, ele fala o nome do Malva, ele fala, o menino, de Malva. E aquilo foi maravilhoso, foi fantástico. No ano seguinte eu catei um outro caso de PC, que a criança mal sabia que estava viva. Era um caso assim, realmente a criança ficava assim, ó, jogado de lado e só babava, ele não respondia a estímulo nenhum, brincando, chamando pelo nome, fazendo nada. Então tem casos que são altamente extremos, assim, que não, na educação regular, ele acaba até atrapalhando o andamento geral da sala, porque ele não cabe ali. Então a sala especial, nesse caso, para trabalhar os estímulos da criança ali, para trabalhar, auxiliava sim. Auxiliava. Mas as pessoas usam muito isso como muleta. Senão vocês vão falar, o Supermalva falou uma coisa numa aula e agora ele está falando outra. Não. Aqui tem coisas que falam assim, eu acho que ele encaixa melhor lá. Também falei sobre o filme Extraordinário na última aula. Estou falando aqui de novo sobre essa questão, né? Que o pessoal às vezes, não gosta daquele ali, porque isso, porque aquilo. E muitas vezes rotulam. Ali no filme, né, rotulava e achava que a criança tinha que estudar numa escola especial para ela. E o moleque era completamente normal. Ele só tinha uma deformidade no rosto e ele tinha passado por várias cirurgias que tinham lhe causado várias cicatrizes. Mas era uma criança comum. Então o pessoal usa muito de muleta, né? Qualquer coisa quer jogar na sala separada, na escola separada, na instituição separada. Não é isso, tá? O que eu falei, a sala especial, ela tinha uma serventia sim, ela tinha um valor, porque tinha casos que realmente uma sala especial ia auxiliar muito mais do que uma sala regular. Mas o pessoal aqui começa a usar isso como muleta, por isso que está aqui falando, né? Nada extremo é bom, pessoal. Sempre, tudo tem a sua parte positiva e a sua parte negativa, né? Lá no Senhor dos Anéis, lá o Gandalf fala pro Frodo, lá na Sociedade do Anel, que o Frodo fala, o Bilbo devia ter matado o Gollum quando teve a chance. E aí o Gandalf fala para ele assim, não seja tão apressado em julgar. Algo me diz que essa criatura ainda tem um papel para o bem e para o mal. Ou seja, ele pode te prejudicar, mas ele ainda vai te ajudar. Em alguma coisa ele vai te ajudar. Então, assim, essa coisa de rotular e tudo querer jogar pro extremismo aí não vale. Por isso que tá colocada aqui essa palavra, essa menção aqui. E para vocês não falarem que eu falei uma coisa em uma aula e na outra eu tô distorcendo, tá bom? Defendo a minha ideia, mas não da forma como é vista aqui. No entanto, vistos a partir da perspectiva dos direitos, tais argumentos se tornam inválidos. Assim, a segregação compulsória, tá vendo? Aquilo que a gente está falando. Automaticamente ele é jogado para uma instituição separada. Assim, a segregação compulsória é considerada como um fator que contribui para a opressão de pessoas com deficiências, assim como outras práticas baseadas em raça, sexo, orientação sexual que marginalizam grupos. Aqui eu também vou mencionar para vocês, pessoal, a questão do Chris. Todo mundo odeia o Chris, porque se vocês assistirem os episódios, tem diversos episódios que ele fala assim, que a coisa mais estranha de ser um negro em escolas, em uma escola só de branco, é que às vezes a professora te defende até quando não precisa, né? A professora te defende mais do que ela defende qualquer outra criança. Por quê? Porque ela acha que o negro era o Chris falava, né? Que ele era visto assim, parece que a professora via ele como um coitadinho, ninguém podia mexer com ele. Então, ou existe a discriminação, ou existe a superproteção. E essa superproteção, ela também gera aí um constrangimento, um bloqueio na criança, que ela acha assim, puta, eu sou diferente, eu sou um incapaz, tudo a professora tem que me defender em dobro, né? Então, aqui também fala sobre essa questão de raça, o sexo, orientação sexual, culturas, religião, tudo isso aí entra no caso da inclusão. Ao mesmo tempo, aqui, há a preocupação
Há preocupação sobre o efeito significativo da categorização de estudantes dentro dos sistemas educacionais. A prática de segregação nas escolas especiais envolve um número relativamente pequeno de estudantes, por exemplo, aproximadamente 1,3 na Inglaterra, mas exerce uma influência desproporcional no sistema educacional. Parece perpetuar a ideia de que estudantes precisam ser segregados por causa de sua deficiência ou dificuldade. Então, assim, por mais que pareça que a segregação ela está acabando, gente, ela acaba existindo. Eu também mencionei na primeira aula sobre essa questão. Eu vou deixar o link aí vou deixar 2 links aí. Vou deixar o link... vou deixar o link da playlist dessas videoaulas aqui, aí na descrição, para vocês entrarem, porque aí vocês vão pegar as aulas na sequência certinho, tá? De repente você entrou aqui na segunda aula, já tem a sequência aí, conforme eu for gravando as aulas, eu já tô colocando aqui nessa playlist. Então aí embaixo na descrição já vou deixar o link da playlist para vocês, tá? Pra vocês não perderem nada. E na outra aula eu estava falando aí sobre também essa questão de a segregação, ela tá o tempo todo ali, como por exemplo educadores que pedem ali, a criança é muito nervosa, ele bate nas crianças, ele mata as crianças, ele ameaça todo mundo e ele vira a mesa do avesso e o negócio aqui é louco. Então pede ali que o auxiliar, o assistente ali fique com a criança do lado de fora para que ele possa dar a aula dele, para que ele possa dar uma atividade. Na hora da brincadeira você traz, mas agora que eu preciso da lição, eu preciso que tire ele. E essa segregação, ela é constante. Gente, a segregação ela acontece em qualquer âmbito. Porque na mesa, na hora do refeitório, ele bate em todo mundo, ele vira o prato, então tu coloca ele na mesinha separado. Cara, ó a segregação aí. Então, por mais que o pessoal fale assim, tá diminuindo, porque a inclusão tá comendo solta aí nas escolas. Mas às vezes, mesmo dentro da escola, acontece essa segregação. Mesmo as próprias famílias chegam aí, muitas famílias chegam e falam assim, porque, tem família que vai correr atrás de psicólogo, de psicopedagogo, vai fazer um monte de coisa para ter um acompanhamento na escola com o filho. E o que acontece com esse psicólogo, esse psicopedagogo? Ele fica com a criança e muitas vezes ele tira a criança da sala. Por quê? Porque a criança está nervosa na sala e muitas vezes uma segunda pessoa na sala, ele acaba tirando a autoridade do professor. O professor ele precisa ter um padrão ali, ele precisa mostrar para aquela criança que ela é parte de um grupo, tudo. E a criança ela se sente ali injustiçada de alguma forma pelo professor. E o que ela faz? Ela vai por pedagogo, psicopedagogo, assistente, auxiliar, estagiário, quem quer que esteja na sala. Vira aquela coisa do policial mau e policial bonzinho. O professor é o policial mau e o policial bonzinho é aquela outra pessoa. E a criança vai e a outra pessoa faz o quê? Afaga, tira a autoridade do professor também. Então eu também não gosto muito de ter pessoa na sala comigo, porque eu acho que isso aí mais atrapalha do que ajuda, no meu caso. E às vezes a família vai correr atrás desse tipo de apoio, consegue um apoio especializado ali, individualizado para o seu filho, e às vezes não percebe que isso está mais atrapalhando o desenvolvimento da criança do que ajudando, tá? Então essa ideia de perpetuar aí a segregação, ela acontece sim o tempo inteiro. Por mais que os números diminuam por questões de que está todo mundo incluso, muitas vezes a inclusão está sendo trabalhada de forma segregativa, não sei se estou inventando essa palavra, está trabalhando aí de uma forma de segregar as crianças que estão dentro da inclusão. Nossa, toda hora tem que centralizar. A dificuldade educacional vista como necessidade educacional... A dificuldade educacional vista como necessidade educacional especial permanece como perspectiva dominante na maioria dos países. Essa concepção absorve as dificuldades que surgem na educação infantil, em função de uma ampla variedade de razões, emolduradas pela necessidade individual. Então aqui é um pouquinho mais do mesmo, né? Tá falando aí que a dificuldade educacional, sempre vista aí como uma necessidade especial, né? Ela permanece aí como uma coisa dominante. Então sempre o pessoal vai falar assim, a escola tem problema porque ela tem muita inclusão. Não, a escola tem problema porque ela tem problema. A escola tem desafio porque ela tem desafio, independente se a inclusão está ali ou não, né? Então o pessoal costuma meio que assimilar as coisas, dizer que a escola, a sala, a turma, a proposta não anda, o projeto não desenvolve porque tem uma criança, o número de inclusões é alto, e na verdade não, os desafios sempre estão ali. A gente está olhando sempre por uma perspectiva ali errada. O segundo tema aqui, deixa eu lembrar aqui, né, que eu não... definindo inclusão, né?
5 formas de conceituar, né? O segundo conceito de inclusão. Ele fala sobre inclusão como resposta a exclusões disciplinares. Ou, perdão, gente, inclusão como resposta a exclusões disciplinares. Se a inclusão é mais comumente associada a crianças classificadas por terem necessidades educacionais especiais, então, em muitos países, sua conexão com mau comportamento está bem próxima. Assim, a menção da palavra inclusão... Vou ligar o ar-condicionado aqui, porque senão eu morro. Assim, a menção da palavra inclusão, algumas pessoas dentro das escolas temem que isso signifique que lhes será solicitado imediatamente que cuidem de um número desproporcional de estudantes de comportamento difícil. Gente, na verdade, isso aqui já está existindo. Como eu falei para vocês aí na outra aula, né? Eu dou aula em 2 períodos, eu tenho 2 cargos aqui na prefeitura. E de manhã eu tenho um caso de inclusão. E no período da tarde eu tinha 3. Aí a família se mudou para outra cidade e eu estou com 2 casos. Então assim, mas isso não é desproporcional. Vai que é mole. Você tem uma sala cheia e aí você joga ali 2, 3 inclusões. A sua sala, o negócio ali reduz a marcha bem ali. Então, mas quando se fala sobre essa questão de inclusão na escola, muitas pessoas têm aquela coisa, ai meu Deus, como é que eu vou dar conta, como é que eu vou fazer isso? Não, você vai dar sequência no seu trabalho. A inclusão, a gente vai procurando adaptar, vai conhecendo a criança, vai vendo quais recursos ela necessita ali. Então, sempre trabalhei com tinta. Chegou uma criança agora, você vai dar uma pausa na tinta, vai começar a trabalhar, por exemplo, com uma cor só de tinta. A criança ela vai no começo ali fazer uma sujeirada danada, com o tempo ela vai aprendendo a se adequando ali, porque ela vai vendo as outras crianças. Mas aí eu vou regredir uma turma inteira. Você não regrediu a turma inteira continua sabendo tudo aquilo que você já tinha ensinado. Você está adaptando aquela criança para que ela se sinta parte do grupo. E aí ela vai evoluindo. Depois, claro, você pode... tem atividades que são individualizadas mesmo. Você está trabalhando com ela ali com uma cor, as outras crianças vão trabalhar com outras cores, ou até mesmo se coloca, aquela criança mesmo, ela vai ter aquela coisa, eu só pinto dessa cor. Ela não vai fazer aquela bagunça, você vai readaptando em todos os sentidos. Eu dei o exemplo da tinta, mas em todos os sentidos. O que não pode ser feito é você realmente ficar aí apavorado achando que o pessoal vai colocar uma sala com 25 inclusões aí para você. Isso aí não tem como fazer. No caso, a escola tem bastante, mas às vezes fica mais de um por sala, porém dá para trabalhar. Não vai ser aquela coisa absurda assim que vai deixar você com os cabelos em pé. Afirmou-se que a exclusão disciplinar não pode ser entendida sem estar ligada aos eventos e às interações que a precedem, a natureza dos relacionamentos e a abordagem do ensino e aprendizagem da escola. Mesmo como um simples cálculo, os números da exclusão disciplinar formal, significam pouco quando separados dos números das exclusões disciplinares informais. Por exemplo, mandar crianças para casa no período da tarde, taxa de cabular aula, né? E a categorização de estudantes como pessoas com dificuldades emocionais e comportamentais. Nesse sentido, a exclusão informal em idade escolar de meninas que engravidam e que podem ser desencorajadas a continuar a frequentar a escola, ela continua a distorcer as percepções da composição de gênero nos números oficiais de exclusão em alguns países. Na verdade, gente, nós temos hoje muitos programas aí que trabalham esse tipo de coisa, né? Que dá horários diferenciados, às vezes a pessoa pode até fazer trabalhos em casa, o jovem, para poder manter os seus estudos ali, para conseguir dar sequência nos seus estudos ou até mesmo se formar no final do ano. Porém, existem casos, sim, instituições, estados, cidades, países aí que ainda causam aquela exclusão, tipo assim, você não vem para a aula, você perde o ano letivo. Mas poxa, eu engravidei, eu tive bebê, minha gravidez era de risco e tal. E a escola fala assim, não posso fazer nada, né? Tava aqui. Você que não veio. Então, às vezes, isso ainda acontece sim. E isso também, gente, é um caso de inclusão, que é o querer incluir o jovem. Por exemplo, se envolveu ali com drogas, com entorpecentes, precisa de um cuidado especial. Puxa, às vezes se envolveu com uma pessoa errada. E aí você vai lá, não, tem que tirar ele daqui da escola porque ele vai ensinar todo mundo a ser ladrão, ele vai ensinar todo mundo a usar droga. Puxa, às vezes foi uma pessoa que foi influenciada errado. E se a instituição tirar aquela pessoa da escola, você está acabando de condenar ele, marginalizando ele. Então, muitas vezes, a solução do problema está dentro da instituição escolar. E se você tira da instituição escolar, você
você pode causar ali como que eu posso explicar, gente? Perdão. Você tirou da inclusão da instituição escolar porque ele cometeu um delito, alguma coisa, engravidou, se envolveu com alguma coisa que não deveria. Quando você tira da escola, às vezes uma coisa que poderia ser resolvida ali dentro, você está condenando. Pronto, achei a palavra. Você está condenando ele para sempre. Porque você excluiu ele de uma forma, tipo assim, ele nunca mais vai se ver, vai se entender como parte de alguma coisa, tá? Mais uma historinha do Super Malva aí. Eu fiz parte de uma instituição religiosa durante 34 anos. E aí eu quis entrar na política aí alguns anos atrás, uma década atrás mais ou menos, e a instituição, ela não se envolve com a política. E aí o que eu fiz? Eu sabia disso. Então fui lá, conversei com o grupo ministerial da igreja, falei, olha, eu vou estar me desligando, tinha cargo, né, na orquestra da igreja, tudo. Falei, vou estar me desligando porque eu quero ter essa experiência política na minha vida. Em primeiro lugar, ao invés da pessoa falar assim, poxa, que bom, mas não der certo lá, né? Poxa, nós estamos aqui de portas abertas. Não, o pessoal me achincalhou de uma forma, parecia que eu estava vendendo a alma pro diabo. E eu só queria ter essa experiência política. Claro, não ganhei ali a eleição, né? Não tinha experiência, não tinha recursos, mas foi uma experiência válida. Isso trouxe muita notoriedade para mim. Na prefeitura, no município, isso trouxe bastante notoriedade, isso aí me ajudou bastante. E ali eu fiquei triste. Aí depois eu continuei frequentando, só que eu já frequentava assim, como um visitante. E ao invés das pessoas chegarem e falarem assim, poxa, que bom que você tá aqui, poxa, negócio de política, né? Deixa um pouquinho pra lá, você viu que não deu certo e tal. Se vocês ouvirem um chiadinho, pessoal, é o ar-condicionado que tá ligado, tá? Porque o estúdio aqui fica muito quente, tá? Então se ouvir um chiadinho aí, é por causa do ar-condicionado. Vou até subir aquela lapela para ver se diminui o chiado. E aí, ao invés da pessoa chegar, as pessoas chegarem, ficarem felizes, fala, poxa, volta aqui pra gente, traz a pessoa de volta. Né? Não, as pessoas olhavam, eu passei 3 décadas e meia dentro daquela instituição, e aí quando você saiu para conhecer, ter uma experiência nova ali na área da política, pô, não ganhou, a pessoa tá vendo que você tá ali frequentando, ao invés de puxar você de volta, não, fala assim, ficava olhando você com o olho torto ali, tipo assim, meu, o que tá fazendo aqui? Não escolheu a política? Por que tá aqui dentro? E aí o que aconteceu? Eu desanimei de uma forma que eu cheguei, conversei até com meu pai para ele não ficar triste, falei, ó pai, eu não quero ir mais. Poxa, passei 3 décadas e meia ali dentro, fui buscar uma experiência nova, pô, não deu certo, tal, tô ali, né? Entrando, frequentando ali aquilo que eu fiz a minha vida inteira, ao invés das pessoas abraçarem você, falar, poxa, volta aqui, né, meu, deixa a política lá, é difícil mesmo, ao invés da pessoa trazer você de volta, não, ela acaba de empurrar você para fora. E foi o que aconteceu. Aí o que acontecia? Minha filha, eu levava minha filha ali, né, nas reuniões de jovens, do domingo, aquela coisa assim, meu, eu cortei, eu falei, eu não quero minha filha crescendo nesse meio. Eu passei a minha vida inteira ali e pessoas que me conheceram a vida inteira viraram as costas para mim porque eu quis ter uma experiência política. Então o que aconteceu? Eu não apenas saí, minha esposa saiu, minha filha não quis criar minha filha ali dentro, ou seja, olha só, uma coisa que poderia ter sido remediada com um abraço, né, com um apoio, não, foi jogado para fora. Então isso aconteceu comigo nesse ponto de questão de instituição religiosa, como acontece também na área da educação. Né? Você vê uma pessoa que tem um problema ali, uma menina que engravida, um garoto que envolve com drogas, ou de repente cometeu algum delito maior ali de furto, alguma coisa, e você vê que é um bom garoto. Ele cometeu um erro, mas ele é um bom garoto. O que aconteceu com ele? Né? Eu conheci um garoto que ele estava tão cansado de sofrer bullying na escola, ele tinha uns 14, 15 anos, ele catou uma faca, mesmo, sabe essas facas de cozinha que a gente come comida? Ele catou uma faca dessa, ele levou para a escola, porque ele falou, meu, se alguém mexer comigo eu vou enfiar uma faca, porque eu não aguento mais sofrer esse tipo de coisa, eu não faço nada para ninguém me dá paz. Meu, o local onde aquele garoto morava num prédio, o local onde ele morava, meus vizinhos, cara, não queriam mais que os filhos brincassem com ele e tudo. Meu, e era um garoto que eu gosto dele até hoje. Sabe, de vez em quando, hoje já é um homem formado, e assim, tá bem, namora, trabalha, estuda. Mas você vê, era um bom garoto. Mas ele chegou num ponto tão extremo que ele não aguentava mais. E ele, aquela coisa, você vai falar com uma direção de escola, às vezes a direção... mas isso é bobagem de aluno, e muitas vezes até negligencia. E você vê, era um garoto bom. Aí todo mundo se afastou, ele já não tinha mais amigos onde ele morava. E eu, sendo uma pessoa bem mais velha, com idade para ser pai dele,
né? E mantive aquela amizade ali, tudo. E é um garoto fantástico. E tá aí com uma vida boa, não virou bandido. Aí ele, coitado, você vê que ele levou uma faca de comida, né? Pra, sei lá, tentar botar medo em quem tava fazendo aqueles assédios com ele. E aí todo mundo virou as costas achando que o menino era bandido, que ia esfaquear alguém na escola. Ó, ele tá levando faca, não quero que meu filho ande com ele. Olha o contexto em volta. Então muitas vezes acontece isso. Aquele jovem, por falta de um apoio, por falta de uma boa orientação, até mesmo dentro da própria casa dele, então ele chega na escola, comete um delito, se envolve com alguma coisa que não presta, ou, no caso, uma garota que engravida, e você vai jogar para fora da escola, uma coisa que você tem que trazer para dentro, abraçar, mostrar que ele pode contar com você no caso da instituição. Então esse último parágrafo aqui fala bastante sobre esse tipo de coisa. A inclusão, gente, não é só pessoas com deficiência, seja deficiência física, deficiência mental ou deficiência intelectual. A inclusão ele está em todo lugar. Né? Tanto que eu já falei para vocês também na outra aula, existe lá, tem a videoaula do Supermalva lá, Escola dos Diferentes ou Escola das Diferenças. Fiz em 2020 aí pro concurso que eu estava prestando, passei aí, já estou trabalhando. Então, assim, não existe pessoas diferentes, existem pessoas com diferenças. E muitas vezes, eu canso de falar, muitas vezes quando você conhece uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada, que critica tudo, ela tem uma história. Se você se aproximar dela, você vê que ela, muitas vezes é uma pessoa maravilhosa, mas ela é mal compreendida. Às vezes ela expôs uma opinião que o mundo julgou que aquela opinião estava errada, todo mundo vira as costas para ela. E às vezes é uma pessoa bacana. Quando você chega perto dela, você conhece, você vê que era uma pessoa que só precisava de uma oportunidade. Tudo isso é inclusão, beleza? Gente, vamos aqui para o nosso terceiro tópico. Inclusão que diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão. Cara, eu tô até com medo disso aqui ser exatamente aquilo que eu tô falando para vocês durante esses últimos minutos aí. Então, vamos lá ver. Há uma tendência crescente... Pessoal, deixa eu tomar uma água aqui. Porque senão, né, a gargantinha não aguenta. Ainda mais depois que liga o ar-condicionado. Vou até subir a temperatura um pouquinho. Há uma tendência, olha lá, comecinho do texto. Há uma tendência crescente de se ver a exclusão na educação de forma mais ampla, em termos de superação da discriminação. Aí, perdi. É isso. Superação da discriminação e da desvantagem em relação a quaisquer grupos vulneráveis a pressões excludentes. Em alguns países, essa perspectiva mais ampla está associada aos termos inclusão social e exclusão social. Quando usada em um contexto educacional, a inclusão social ela tende a se referir a questões de grupos cujo acesso às escolas esteja sob ameaça, como o caso de meninas que engravidam ou têm bebês enquanto estão nas escolas, crianças sob cuidados, ou seja, aquelas que estão sob cuidados de autoridades públicas, questão de separação de pais, ou o pai e a mãe, por exemplo, foi parar na cadeia, então fica aí sob os cuidados das autoridades, elas também sofrem, né? Ciganos, viajantes, embora comum, a linguagem da inclusão e da exclusão social passa a ser usada mais especificamente para se referir a crianças que são ou correm o risco de ser excluídas da escola e salas de aula por causa de seu comportamento. Galera, minhas videoaulas são cheias de histórias tristes do Supermalva. Eu sofri esse tipo de exclusão social a minha vida inteira. Por quê? Porque eu era crente, né? Termo crente, evangélico. Gente, o crente, nos anos 80... O crente, eu tenho um tio até que ele gosta de brincar, ele também é evangélico, e ele sempre brinca, que ele fala assim que o crente ele não é nada. Na época lá nos anos 80, nos anos 90, tá? Não é hoje. O crente ele não é nada. O crente ele não é negro, o crente ele não é homem, o crente ele não é mulher, o crente ele não é advogado, o crente ele é crente. E por ser crente ele tem que morrer. Cara, era uma coisa absurda, assim, nos anos 90, né? Nos anos 80 e 90. E eu era evangélico, gente. Puta, o evangélico era massacrado na escola. Minha irmã ia de saia, ela ia de trança, e inclusive ela ganhou o apelido de vó na escola. Por quê? Porque ela usava trança e saia. Né? E a gente era massacrado. Eu tinha uns outros amigos que também eram evangélicos, até de outras instituições. A gente era massacrado ali, porque eu lembro de um que a família era grande, eram vários irmãos. Então as mesmas roupas que eles usavam para ir para a igreja, eles iam para a escola. O menino ia de calça social, de camisa social e sapato social, porque era aquilo que tinha para vestir. A família
Era uma família de baixa renda e tinha bastante filhos. Meu, vocês têm noção como que era a adolescência daquele garoto na escola? E a minha não era nem um pouco diferente, gente. Era horrível, porque na época ali dos anos 80 e 90, gente, você tinha que ter tênis para você ser aceito. Você tinha que ter tênis Nike, calça X-Ray, camiseta e cinto da Zump, ou camiseta da Fai do Dido, calça da 775, da Kelf. Meu, era assim, né? Boné da Billabong, deixa eu ver outra marca aqui, outra marca que tinha também, era... Puxa, não lembro agora, tinha uma que era uma Honda, Kicksilver e diversas marcas aí, tênis, nossa, era Nike, Mizuno, que também estava surgindo na época, Adidas, tinha aquele Adidas branco de couro, meu, então assim, quem não tinha esses acessórios, né, era a geração Polly Pocket ali, né? Quem não tinha esses tipos de acessório, gente, meu, não fazia parte de grupo nenhum. Agora vocês imaginam eu, pobre, criado com vó, a vida inteira ali foi criado com roupas doadas pela Obra da Piedade da igreja. E então assim, era sempre roupa que ou era um pouco mais curta ou um pouco mais larga, e assim, me lembra muito Harry Potter. Se vocês pegarem ali Harry Potter e a Pedra Filosofal, me lembra muito ali. O Harry Potter, vocês vão ver que ele sempre usa roupas fora do tamanho. Por quê? Porque ele sempre recebia roupas velhas, muito velhas ali do seu primo, que era um garoto bem gordo ali. Então ele sempre usava roupas penduradas com suspensórios e cintos amarrando para que a roupa não caísse, né? Porque ele era um garoto muito magro. E eu era mais ou menos parecido, gente. Então tudo que eu usava era fora do padrão. E, gente, eu era, imagina, dente torto, não tinha cabelo na moda, né? Meu avô levava nos finados barbeiro aí, e aí os caras parecia que cortavam o cabelo no serrote, as franjas tudo tortas, assim. Ai, meu Deus, era um show de horror. A costeleta, assim, era uns capucho caindo por cima da orelha. Eu era a desgraça, né? O leproso da escola ali. Então você imagina como que era. Gostava das meninas, nenhuma menina queria olhar pra mim, porque eu era o leproso ali, né? Era uma coisa assim, ninguém podia chegar perto, né? Era uma coisa assim. Então você imagina, né? Crente com as roupas tudo acabadas, os tênis barato, o sapato social, cabelo naquele estado e, meu, nem meus olhos verdes salvava ali na época da escola. O negócio era horrível. E aí eu via os moleques na época, cabelo surfista, né? Aquele corte surfista, penteados exuberantes, cabelos compridos. Eu sempre quis ter o cabelo comprido e não podia porque era evangélico, né? Tinha aquele compromisso ali, não podia ter o cabelo comprido. E assim, eu não podia andar na moda. Queria furar a orelha ali logo quando criança, ali com 12 anos, 13 anos. Imagina, a família de evangélico falou que ia matar se furasse a orelha. Então assim, eu não podia andar na moda, eu não podia ter o meu estilo, eu não podia fazer nada, gente. E eu era o famoso excluído. Eu e minha irmã. Foi difícil a gente conseguir um pequeno espaço na escola. Tanto que eu tenho muitos contatos ali com colegas de escola hoje, e o pessoal tem muitas lembranças de passeios, Meu, não tenho nada. Eu não tenho nem lembrança de encontros, de nada, porque eu não participava de nada, gente. Era excluído. Então a escola, pra mim... Vou fazer até outra referência aqui, que é o filme 17 Outra Vez, né? Que o rapaz lá sofre um acidente, ele volta a ser adolescente... E vai parar na escola dos filhos ali. É um filme até engraçadinho de comédia. E o melhor amigo dele, ele era um nerd muito desprezado na escola. Ele cresceu, né? Pessoa inteligente, montou uma empresa lá e ficou muito rico. E aí o cara fala assim: você não teria vontade de voltar à época da escola, né? Ele falou: eu não, cara, eu cresci, já passei por aquilo uma vez, cresci, agora ninguém mais enfia minha cabeça na privada. Então a vida do cara era tão horrível que o cara tinha horror à escola. E eu também, gente, eu tenho lembranças horríveis da minha época de escola porque era o excluído. Então eu acho que essa historinha que eu contei aqui pra vocês mostra aí um pouquinho do que é isso, né? Meninas que engravidam, que têm bebês, o outro ali por questão de cor, por questão de cultura, por questão religiosa, gente, muitos hoje nós temos aí questões aí, muitos migrantes, né, que vai, aquelas religiões lá que eles vão, aquele véu bem comprido, as meninas não podem usar saia, usam lá umas roupas compridas até embaixo. Meu, todo mundo até hoje ainda sofre esse tipo de exclusão, tá? Então quando a gente fala aí sobre essa questão da inclusão, que diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão, todos os grupos mesmo, gente, é todo mundo aí que por algum motivo alguém acha que ele não pertence àquele grupo e que ele tem que ser excluído, tá? Esse uso mais amplo da linguagem da inclusão e da exclusão é, portanto, um tanto fluido. Ele parece indicar que pode haver alguns processos comuns que ligam
as diferentes formas de exclusão experimentadas por, digamos, crianças com deficiências, crianças que foram excluídas de suas escolas por razões disciplinares e pessoas que vivem em comunidades pobres. Desse modo, parece haver um convite para explorar a natureza desses processos e de suas origens em estruturas sociais. Isso aqui é só uma complementação, é que eu acabo pausando para explicar. Então, só tem um ponto aqui que eu achei bem legal, né? Que fala sobre crianças aí que foram excluídas por razões disciplinares e pessoas que vivem em comunidade pobre, né? Muitas vezes tem aquele caso ali, realmente, a escola, ela quer trabalhar hoje nós temos aí a 5ª competência da BNCC, que fala sobre a cultura digital, e o pessoal quer enfiar isso goela abaixo nas escolas, só que muitas escolas do nosso país, muitas regiões do nosso país, aí as pessoas tão abaixo de uma linha que tem esse acesso fácil à cultura digital. E aí quer passar trabalho para pesquisar no Google, para pesquisar em site, para enviar via nuvem, aquelas coisas, e muitas coisas que não funcionam. E aí você está numa comunidade onde muitos têm esse acesso, mas alguns não têm. E aí aquele que não tem acaba ficando para trás porque, tipo, não é culpa minha. Cara, eu acho isso muito errado. E tá aqui, né? É outro tipo de exclusão, é você trabalhar com ferramentas, com sistemas aí de acordo que, mas a maioria consegue. Eu nunca trabalho com a maioria na sala de aula, eu sempre trabalho baseado na minoria. Eu sempre trabalho, porque aquele que sabe mais, pessoal, ele consegue acompanhar o que sabe menos. O que sabe menos não consegue acompanhar o que sabe mais. Então você não vai segurar um aluno, regredir ele porque o coleguinha tem dificuldade, mas você vai sempre procurar trabalhando ali, tentando puxar aquele que sabe menos ali, para que ele possa progredir junto com a turma. Se você sair acelerando aquele que sabe mais, o outro que sabe pouco, daqui a pouco ele não sabe nada. Porque ele vai falar assim, o outro lá disparou na frente, e aí ele perde o incentivo. Tá? Então a gente sempre tem que estar procurando trabalhar dessa forma e não excluir alunos, não procurar trabalhar com ferramentas que você sabe ali que tem alunos que não vão ter, por exemplo, acesso. Por exemplo, gente, assista um filme, tem um desenho lá no Netflix, assiste lá, porque amanhã a gente vai fazer um trabalho desse desenho. Muitas crianças não têm um Netflix em casa. Como é que eu vou passar um desenho desse? Então o que eu faço? Vou lá, baixo o desenho ou uso o meu aplicativo, coloco ali na sala de aula para eles assistem e a gente trabalha. Aí eu consigo fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e não sair excluindo de acordo com classe, com notas, né, de acordo com o andamento ali, o desenvolvimento da criança. Ele não sabe, eu não posso segurar a sala. Aí você sai desembestado com aqueles meia dúzia de aluno que sabe mais e aqueles outros que têm dificuldade vão ficando cada vez mais escassos. Deixa eu ver quanto tempo está nossa aula aqui. Nossa aula está com 47 minutos. Pessoal, eu acho que eu vou, para não cortar, eu vou deixar esse quarto tema aqui, para a próxima aula, que a gente já está aí com quase 50 minutos de aula, tá bom? Então esse quarto tópico aqui vai ficar para a próxima aula aí, e vocês vão acompanhando aos poucos, vão assistindo. Quem acha que eu falo muito rápido, né? Hoje o YouTube aí, ele tem aquela ferramenta, dá para você regredir a velocidade. Quem acha que dá para acompanhar um pouco melhor, assiste o normal, ou dá uma acelerada. O importante é os estudos não pararem, tá bom? Não deixa aí de se inscrever no canal, dar aquela curtida, para dar uma força aí, dá uma olhada aí na playlist, acompanha todas as nossas aulas. Bons estudos para vocês aí, pessoal. Até a nossa próxima videoaula, até a terceira parte aqui da nossa aula.